cara legal que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, nunca estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente e para o bem comum. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal que andava pra todo lado, cheio de amor e carinho, estava sozinho, sempre animado. Quero ser como Jesus, espalhar a sua luz, ser caridoso e contente, fazer diferente e para o bem conduz. Sei que Jesus me sustenta, sua luz me alimenta, Ele é meu abrigo. Ser de imensa pureza, traduz toda a grandeza, sei que Ele é contigo. Ele é mestre, irmão, é amigo. Jesus é um cara legal. Amigo, brilha o sol além
e deixe brilhar em você a luz do amor, e em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar, a ser feliz então. Abra o seu coração. Nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos ao vivo em continuação à nossa Semana Espírita, em que a gente comemora o 30º aniversário da Fraternidade Espírita Bom Samaritano. E hoje a gente vai ter conosco aqui o Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito boa noite, Carlos. Tudo ótimo. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Que assim seja. Rafael, a gente vai fazer a prece, depois peço que você se apresente, né? Ali de onde está falando. Estou vendo aqui já Niterói, né? E aí você pode continuar com a palestra, tá bom? Então vamos elevar o pensamento, nos ligando ao nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, nós somos gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, aqui conectados em sentimento, que possa abençoar cada lar aqui representado essa noite, que abençoe o nosso irmão Rafael, que ele possa expressar nas suas palavras os seus ensinamentos, Senhor Jesus, que possa calar dentro dos nossos corações, esteja amparando a todos nós hoje e sempre, que assim seja. Rafael, está com você, tá bom?
Muito obrigado. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, votos de paz, de bem, que Jesus, o amigo de todas as horas, que os nossos benfeitores espirituais possam nos abençoar, nos guardar e se manter entre nós. É sempre uma alegria muito grande poder estar a serviço do Cristo, falando do Evangelho, falando dessa doutrina que tem sido uma bênção na vida de cada um de nós. Eu sou Rafael Siqueira, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, a casa que foi fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Sou advogado e formando em psicologia. Se Deus quiser, no final do ano agora eu me formo aí na 2ª graduação. Quero dizer para vocês da minha satisfação e do meu agradecimento em poder participar dessa Semana Espírita. E desde já eu cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, aqueles que o farão a posteriori, e aproveito a oportunidade para falar com aqueles que estão no nosso chat, porque a razão de ser das nossas lives são vocês. Muito boa noite, Marlene Pisoni Teixeira, uma amiga muito querida. Muito boa noite, Vera Sambate. Muito boa noite, Edma Frazão. Boa noite, Priscila de Freitas. Boa noite, Isabel Rubatino, outra amiga muito querida lá de Carandaí, Minas Gerais. Muito boa noite, Sônia Rubatino, também amiga querida. Boa noite, Alexandre Magno. Pois é, meus amigos, estamos juntos. Se tiver alguém nos assistindo presencialmente, eu quero abraçar cada um de vocês, dizendo e pedindo a Jesus que possa fortalecer os nossos passos na busca de nos tornar pessoas melhores e de ajudar a construir um mundo melhor. O tema que nos foi proposto, aproveitando os últimos momentos da última hora. E para a gente começar, eu quero lembrar de uma poesia que foi musicada por Luiz Antônio Mileco, ele já desencarnado, mas que tinha uma sensibilidade para compor, para falar de Jesus. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina. E as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio. Jesus veio ter conosco, nos chamando, nos convocando para nos tornar pessoas melhores. É bem verdade que ele vem respeitando o nosso livre-arbítrio, porque muitas vezes a gente tem agido à moda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, tem construído numa imagem simbólica castelos de areia que o tempo vem desmoronando. Mas agora, num momento de definições, de grandes desafios, nós que somos os trabalhadores da última hora, dos últimos minutos da última hora, nós somos convocados mais uma vez por Jesus. Vem estar comigo. Vem trabalhar no bem. Vem fazer a sua parte, a nossa parte, na construção de um mundo melhor. Nós já estamos cansados, meus amigos, de tanto sofrimento, de tantas guerras, de olhar pela televisão e nos depararmos com as notícias mais tristes, onde encontramos ainda tantos desastres naturais, pessoas que têm fome, pessoas que passam frio, pessoas que são mortas pelas guerras. Mas também nos deparamos com um número crescente de dificuldades de natureza material, quando a doença visita os mais variados corações, quando as perturbações psíquicas, os transtornos, ansiedades, depressões, as mais diversas, vêm dizer para cada um de nós: são chegados os tempos. São chegados os tempos de nós despertarmos para uma nova realidade, para um novo compromisso que nos levará
Há um tempo novo, um tempo onde nós conseguiremos ter mais paz. Muito se diz nos dias atuais de uma transição planetária. Está narrada no livro A Gênese, no seu capítulo 18, está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, numa quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Os livros Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas quando ouvimos falar de transição planetária, nós devemos ter ciência de que o mundo não muda por si só. Somos nós que mudamos. Somos nós que nos transformamos. Porque vejam muitos corações, o mundo vai mudar. É verdade. Mas essa mudança começa em nós. A mim me parece muito cara uma frase de Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, a grande alma indiana, quando ele propõe: seja a mudança que deseja ver no mundo. Então, aproveitar os últimos momentos da última hora é nós aproveitarmos o nosso ensejo de nos transformar para o bem, de amanhecer cada dia no propósito de amar mais, de servir mais, de perdoar e também de pedir perdão, e de fazer a nossa parte para que o mundo possa progredir. Eu convido cada um de vocês, então, a mergulharmos nessa proposta, nesse raciocínio e nas nossas possibilidades diárias, construirmos uma realidade pessoal que irá contagiar a realidade do mundo no qual estamos inseridos. Para iniciar as nossas reflexões, eu quero trazer uma parábola contada por Jesus, porque esse texto evangélico diz muito, extraindo cada símbolo do momento que nós estamos vivendo. É a parábola conhecida como os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha. Ela está constante do texto de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E ela também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Quando Mateus narra que Jesus um dia disse que um homem, ele saiu da sua casa, disposto a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E começou esse grande trabalho de assalariar logo no primeiro momento, quando chamou: venham trabalhar na minha vinha. Este é o momento. E acertou o pagamento na forma de um denário. Denário é a moeda correspondente a um dia de trabalho. Quando chegou a terceira hora, ele tornou sair para assalariar e convocou as pessoas: venham trabalhar na minha vinha. Este é o grande momento. E mais uma vez acertou o pagamento de um denário. Quando chegou a hora sexta, ele fez da mesma forma. Na hora nona, ele também saiu a convidar, a convocar as pessoas. Quando na 10ª hora, já eram aqueles trabalhadores que estavam na praça durante muito tempo, ele convidou: vamos todos trabalhar, porque é chegado o momento e eu pagarei a vocês um denário pelo serviço prestado. Terminados os trabalhos da vinha, aqueles que serviram enfileiraram-se para receber o seu salário. E o dono da vinha começou a pagar um por um, começando por aqueles que foram assalariados por último. Os que haviam começado o turno mais cedo começaram a pensar: deve ter alguma coisa errada. Eu comecei na primeira hora, e quem está recebendo primeiro é o que começou na 10ª hora. Cadê a justiça disso? Eu acho que aquele que nos assalariou está obrando em erro. E começaram ainda a pensar de uma outra forma, porque perceberam que os que trabalharam na 10ª hora, na nona, na sexta, todos estavam recebendo
um denário. E os que começaram mais cedo também questionavam. Peraí, tem um motivo de injustiça aqui. Se cada um trabalhou um determinado número de horas, cada um deveria receber um percentual desse denário. E foram tomar satisfações com o dono da vinha. Disseram, o senhor é injusto. Primeiro, porque começou a pagar na frente aqueles que começaram a trabalhar por último. E depois, porque pagou o mesmo valor para todos os trabalhadores. E o dono da vinha respondeu, pois muito bem, não me é lícito pagar o mesmo valor para todas as pessoas? Não foi esse o acordado? Eu, por acaso, sou injusto quando combino uma coisa e cumpro a coisa que eu combinei? Eu quero que vocês saibam que, na minha vinha, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus encerra a sua parábola e nós ficamos com essa narrativa alegórica para tirar os ensinamentos. E agora eu convido cada um de vocês a meditar em cada uma das palavras de Jesus, a começar pelo Senhor da vinha. Quem é o Senhor da vinha, senão Deus? Deus que criou os céus e a terra, Deus que é o nosso Pai, Deus que permite que nós reencarnemos com o propósito de evoluir, de trabalhar no bem, de sermos servidores. O que é a vinha? A vinha tem um sentido bastante particular para o povo hebreu, porque a vinha, onde se produzem as uvas, era um grande campo de trabalho que se tinha à época. Mas o que representa a vinha nos dias atuais, senão o próprio mundo onde nós estamos matriculados? A sua vinha, a minha vinha, é onde nós estamos. A minha vinha pode ser o meu ambiente de trabalho profissional, pode ser o meu lar, pode ser a sociedade na qual estou inserido. Ou seja, nós estamos sempre a trabalho. Quem são os trabalhadores, senão nós? A diferença é que cada um de nós começou a trabalhar num momento, despertou num determinado momento. E aqui eu quero dizer uma particularidade para vocês. Percebam como era a contagem das horas no antigo reino de Israel. Nós tínhamos 2 turnos, o turno da noite e o turno do dia. De forma que o turno do dia começava na primeira hora, que correspondia às 6 horas da manhã. A terceira hora correspondia às nossas 9 horas. A sexta hora correspondia ao nosso meio-dia. A 9ª hora correspondia a 3 horas da tarde. A 1ª hora correspondia às nossas 17 horas, ou 5 horas da tarde. O que isso quer dizer? Se o turno do dia termina às 18, quem começou a trabalhar nas 17 ou na 10ª são os trabalhadores da última hora. Por isso, essa parábola é intitulada Trabalhadores da Última Hora. Voltando para as nossas explicações. Cada um de nós foi convocado a trabalhar num determinado momento. Cada um de nós despertou para o serviço no bem numa determinada ocasião. E o importante não é o número de horas que nós trabalhamos. O importante é a dedicação. O importante é que nós despertemos. E agora eu quero citar o benfeitor André Luiz, quando ele nos propõe, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Pode ser na primeira, pode ser na última hora. Então, meus amigos, quando aqueles primeiros foram reclamar com o senhor da vinha, a resposta do senhor da vinha foi: o importante não é o número de horas trabalhadas, o importante é a dedicação, é a intensidade, é a entrega com que vocês se dedicam ao trabalho. Porque muitos podem ter começado mais cedo e não ter entregue o trabalho. Outros podem ter começado na última hora e feito com tanta dedicação
que entregaram o trabalho. Para que nós possamos entender isso dentro da poesia de Fernando Pessoa, há uma poesia de Fernando Pessoa que ele diz assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem coisas inesquecíveis, momentos inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Observem, não está no número de horas. O que começou na primeira pode ter ficado 12 horas sem fazer quase nada, reclamando, observando o que o outro estava fazendo. Aquele que trabalhou na última hora, trabalhou com intensidade. Não reclamou, colocou a sua melhor dedicação e entregou o trabalho. Isso hoje, quando nós contratamos um pedreiro, nós podemos pagar o serviço por dias ou por empreitada. O que quer dizer que a empreitada é o seu trabalho entregue. Nós somos esses trabalhadores da última hora. E Jesus hoje vem nos pedindo intensidade, dedicação, despertamento, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, vontade de servir, vontade de ajudar, porque nós estamos aproveitando os últimos momentos da última hora. Olha que beleza essa parábola. Porque nós nos encaixamos nessa parábola. Talvez sejamos nós, e aqui alargando o sentido simbólico, que fôssemos aquele lá da primeira hora, mas não aproveitamos. Talvez fôssemos nós que estivéssemos lá na sexta, lá na nona, mas não aproveitamos. Mas agora somos chamados uma vez mais, depois de em vidas passadas nós nos perdermos, porque fomos reis, porque fomos grandes personalidades do mundo, porque tivemos altos cargos na igreja, porque nos refestelamos entre pompas, vaidade, orgulho. Agora, nós fomos convidados a reencarnar no Brasil. Essa terra abençoada. Nós ganhamos esse denário chamado doutrina espírita, para que nós trabalhamos com denodo, com fervor, com vontade de seguir em frente e aptos a dizer a Jesus: eu estou aqui, eu agora vou contigo. Eu me cansei da inércia, me cansei da preguiça, e eu vou honrar essa última hora para, quando virar o turno, eu ser digno do meu salário. Quando nós analisamos uma parábola, não é para a gente ficar analisando o sentido literal, mas é para a gente extrair símbolos que trazem significados profundos para cada um de nós. E agora eu convido cada um de vocês para nós estabelecermos um link, uma ponte entre essa parábola e o momento que nós estamos vivendo. Momento de transição planetária. O que é um momento de transição planetária? É quando um mundo passa de uma categoria para outra categoria. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós lá vemos que existem 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, que são as primeiras moradas dos espíritos, onde os espíritos são maus, muito mais por ignorância do que propriamente por intencionalidade. Segunda categoria dos mundos, o nosso. Provas e expiações. Por que provas ou expiações? Porque os mundos vão evoluindo, as pessoas vão se equivocando. Quando a gente se equivoca, nós precisamos retornar aos palcos do mundo para poder nos ajustar, ressarcir através de provas que são capacitações para nós nos melhorarmos ou através de expiações, mecanismos que nos depuram. Terceira categoria de mundos, mundos regeneradores,
que são mundos onde ainda tem o mal, mas não em tanta intensidade como existe no mundo de provas e expiações. Na definição de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde almas que ainda têm algo em que ser provadas encontram novas forças. Mundo em regeneração é um mundo que nos dá uma nova força, uma nova esperança, onde a paz começa a dar o sinal do seu predomínio. Mundos felizes ou ditosos, quarta categoria dos mundos, são mundos onde já prevalece o bem. Se pensarmos numa balança, mundos de provas e expiações, onde o mal está mais pesado. Mundos em regeneração, onde começa a haver uma inversão, porque o bem vai ganhando força e o mal vem perdendo força, até que nós cheguemos nos mundos felizes ou ditosos, onde o bem vai preponderar. Até numa primeira categoria dos mundos, que são os mundos celestes, morada dos espíritos superiores. O que é um período de transição planetária? Quando nós saímos do mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Ficamos nesse hiato, nesse período onde nós não somos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque nós temos características intermediárias, e estar no hiato, estar ali no interregno, traz muitas perturbações, traz muitas dores, porque é como se nós estivéssemos chacoalhando para saber se a gente tem condições de seguir em frente. Trazendo aqui uma metáfora para que vocês possam entender, imagine uma casa que eu vou reformar. Já não é a casa antiga mais, mas ainda não é a casa nova, a casa dos sonhos. Ela está em construção. Então, está suja, tem saco de cimento, eu não consigo entrar em determinados cômodos, então é uma confusão para que eu possa divisar a casa nova. Esse é o período de transição que nós estamos vivendo. E fazendo um link com os trabalhadores da última hora, observem, nós estamos nessa última hora. Porque o que vem depois da última hora? O turno da noite, mais 12 horas, até chegar no dia novo, o alvorecer de uma nova era. Então, estar na última hora é estar em plena transição para chegar no dia novo, na casa reformada, na casa onde nós conseguiremos divisar um novo ambiente, uma sensação de mais bem-estar. Mas para que a gente chegue na casa nova, nós vamos precisar trabalhar. Nós vamos precisar dar conta do nosso compromisso com Jesus. Esse período que nós estamos vivendo é um período de definições. Porque eu vou precisar me definir. Eu estou com Jesus ou não estou? O Evangelho vai me reformar ou eu preferirei continuar como aquele trabalhador antigo, preguiçoso, que só gosta de ficar me comparando com as outras pessoas, que briga o tempo inteiro, aquele trabalhador orgulhoso, egoísta. Estar, então, nos últimos momentos da última hora é esse período onde eu estou no dealbar de uma nova era. Na virada do turno de trabalho, na construção da casa nova. E como Jesus nos diz no Evangelho, nós precisamos dar conta do nosso trabalho. Colocar intensidade, colocar valor em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Esse é o momento pelo qual nós estamos passando. E que o livro A Gênese nos diz que são chegados os tempos. São chegados os tempos em que teremos intercorrências externas, porque veremos terremotos, maremotos, veremos guerras, veremos dificuldades. Há um texto na segunda parte do livro Obras Póstumas, chamado A Regeneração da Humanidade, onde
Está escrito que neste período teremos muitos problemas do trato psíquico, depressões, angústias, ansiedades, vários casos de suicídio, mas tudo isso para testar a nossa fidelidade, para testar o nosso compromisso com Jesus e seguir em frente. Aproveitemos as nossas horas. Aproveitemos cada segundo dos nossos dias e fortaleçamos o nosso compromisso com Jesus. Porque à semelhança desses trabalhadores da vinha, o nosso compromisso neste momento é trabalhar. É trabalhar na grande seara onde nós precisamos repensar a nossa espiritualidade. Porque nós somos espíritos imortais. E se somos espíritos imortais, nós precisamos agir tal qual. Porque vejam, quantos de nós ainda nos perdemos por priorizar os aspectos materiais da vida? Por priorizarmos apenas o dinheiro, as posses, o destaque. Quando nós não somos desse mundo, quando nós viajamos, somos os viajores da eternidade. Também por estarmos nesse último momento das últimas horas, nós devemos repensar a nossa imortalidade. Porque ninguém morre. O que morre é um corpo. Ou seja, morrer é um fenômeno orgânico, é atravessar de uma margem para outra do rio. Que nós, então, passemos a agir e a entender que nós somos espíritos e imortais. O que dá a palavra espíritos imortais, caminhando como os trabalhadores que vão construir uma época nova. Também neste momento, nós precisamos repensar a nossa fé. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é uma fé firme, sólida, uma fé que tem certeza ou uma fé claudicante? Porque vejo muitos corações que têm fé quando as coisas estão bem, outras pessoas que duvidam, que vacilam quando as coisas não estão tão bem assim. Mas eu perguntaria para vocês o que é ter fé. O benfeitor Emmanuel, respondendo a essa pergunta na questão 354, no livro O Consolador, ele coloca: ter fé é guardar a certeza de que Deus existe, é guardar a certeza da presença de Deus nos nossos passos. Ter fé é deixar de dizer eu acredito, mas dizer eu sei. Vamos fazer um experimento? Eu vou pegar aqui um celular, vou aproveitar, vou colocar ele no mudo, que eu esqueci de fazê-lo. Pronto. Estou com o celular na mão. Se eu soltar, o que acontece? Vocês vão responder assim: Rafael, essa é fácil. Ele vai cair. E vai cair por quê, meus amigos? Porque existe uma lei da física chamada gravidade. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Tem certeza, não é mesmo? E por que tem certeza? Porque essa lei chamada gravidade nos coloca que todo corpo pesado, ele tende a gravitar para um centro de força. E é interessante, porque nós temos certeza na lei da física e não temos a mesma certeza no amor de Deus. E não temos a mesma certeza da presença de Deus nos menores fenômenos da nossa vida. Não temos a mesma certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Quantos corações amigos chegam para mim e colocam: ah, Rafael, eu às vezes me pergunto se o mundo tem jeito mesmo, se Deus está olhando por nós. E eu respondo para a pessoa: você sabe quantas galáxias existem no nosso universo? Cerca de 2 trilhões de galáxias. Meditem nesse número. Uma das galáxias é a nossa, a Via Láctea. Você sabe quantos sóis ou estrelas existem
na nossa Via Láctea, cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma das menores é o nosso Sol, uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque o nono deles, Plutão, foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Um deles é o nosso planeta Terra, um dos menores planetas, onde temos cerca de 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é o Homo sapiens sapiens, que no último novembro do mês novembro do ano de 2023, nós chegamos à marca de 8 bilhões de Homo sapiens sapiens. Você acha que Deus perdeu o controle no meio de 2 trilhões de galáxias, no meio de 8 bilhões de pessoas, ou é você que está perdendo a sua fé? Então vejam, ser um trabalhador da última hora, dos últimos momentos, é nós termos uma fé, certeza em Deus. Uma fé de que quando as dores chegam, não é para eu reclamar, é para eu me aprimorar, aprender com as dificuldades a me fazer uma pessoa melhor. Aproveitar os últimos momentos da última hora é eu repensar a forma como eu estou lidando com as pessoas. Eu estou amando as pessoas ou eu estou odiando as pessoas? Porque vejam, quando a gente vê pelo mundo como as pessoas estão se odiando, se odeiam por causa de religião, se odeiam por causa de política, se odeiam por causa de denominações as mais diversas, se odeiam porque umas moram em bairros nobres, outras moram em bairros menos abastados. Mas qual a proposta de Jesus? Que nós nos amemos uns aos outros. Que ao invés de construir muros que separam, nós possamos construir pontes que nos levam uns aos outros. Para saber, então, se eu estou na condição de um trabalhador da última hora, dos últimos instantes, que eu me pergunte, eu estou amando ou estou odiando? Eu estou construindo pontes ou eu estou elevando muros? Eu consigo ir ao encontro das pessoas, o que quer dizer me aproximar, ou eu só vou de encontro, o que quer dizer se distanciar? Porque não importa a forma como você pensa, não importa para qual time você torce, não importa quais são as suas ideias sobre este ou aquele fato, o importante é que nós amemos. O importante é que nós respeitemos. Se eu quero então saber se eu serei um trabalhador do novo turno, um trabalhador da última hora, aproveitando as oportunidades, que nós nos indaguemos internamente. Serei eu capaz de amar, de respeitar as pessoas, de agregar? Serei eu capaz de diminuir o tom da voz quando o outro fala mais alto? Serei eu capaz de renunciar à briga quando o outro me apresenta as suas armas? Serei eu capaz de renunciar à fofoca quando eu não sei a procedência daquele assunto? Serei eu capaz de evitar colocar coisas nas redes sociais que são capazes de afastar as pessoas? Porque são esses os compromissos que nós precisamos assumir. Mas também pensar nesse trabalho de última hora é pensar como nós estamos nos relacionando com a nossa família. Porque vejam, a família é uma microsociedade, da mesma forma que a sociedade é uma macrofamília. São palavras do benfeitor André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Porque eu preciso aprender a conviver no micro para poder conviver no macro. É no micro, respeitando um pai, respeitando uma mãe, aprendendo a conviver com aquele primo que eu acho chato, ou aquele tio que às vezes eu não me dou muito bem, que eu vou fazer esse exercício na grande sociedade. Não por outra razão, Allan Kardec, quando indagou no Livro dos Espíritos
qual seria para a sociedade o efeito do recrudescimento dos laços de família? O efeito do relaxamento dos laços de família. E os bons espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Então, observem, eu sou convidado, convocado a vencer o meu egoísmo. E, para tanto, eu estou na minha família. Estar em família é um grande progresso. Eu tenho uma filha de 5 anos, meus amigos. E, às vezes, eu quero assistir o jogo do Botafogo. Imagine, eu sou Botafogo. Mas ela diz assim para mim: papai, nós vamos assistir o desenho da Peppa Pig. Quem vocês acham que vai vencer? Ela. Por quê? Porque na família eu aprendo a vencer o meu egoísmo. Eu aprendo a conviver com as pessoas. Eu me recordo quando eu me casei e sempre dizia assim para minha esposa: meu bem, hoje nós vamos almoçar no lugar tal, comer a comida tal e depois vamos fazer tal atividade. E ela me respondeu: Rafael, você agora é uma pessoa casada. E quando a gente se casa, nós deixamos de pronunciar eu, o pronome do caso reto eu, para pronunciar o pronome nós. Ser um trabalhador da última hora é aprender no seio da família a deixar de dizer eu para dizer nós. E saindo da família, a gente vai para o ambiente da casa espírita. Nós. Porque não é o presidente, o médium, o orador. Somos nós. O que dá a mensagem, o que varre a casa espírita, aquele que fica do lado de fora recebendo as pessoas, somos nós. Somos nós aqui do Brasil, somos nós da Ucrânia, somos nós da África. O mundo é uma aldeia dos filhos de Deus e todos nós somos amados por Jesus. Isso é aproveitar os últimos momentos da última hora. Mas, talvez o detalhe mais específico, o nosso maior compromisso desses últimos tempos seja: a quem eu estou servindo? A Deus ou a Mamon? Porque quando abrimos o Livro dos Espíritos, na terceira parte, intitulada As Leis Morais, a primeira lei é a lei de adoração. Porque quando eu adoro a Deus, quando eu vou a Deus, eu começo a me espiritualizar. Mas da mesma forma, quando eu adoro coisas do mundo, que Jesus ouve por bem intitular Mamon, que na mitologia grega representa o dinheiro, eu tendo a me aproximar das coisas que eu adoro. Há uma frase que propõe assim: tu te tornas aquilo que você adora. Então, se você adora o artista, você vai estar cada vez mais parecido com o artista. Se você adora o filósofo, você vai estar cada vez mais parecido com o filósofo. Se você ama Deus, que representa o amor, você vai estar amando cada vez mais. Se você ama Jesus, que veio trazer a proposta do perdão, você vai estar perdoando cada vez mais. Aproveitar os últimos momentos. Não é perguntar: mas eu estou há 30 anos na casa espírita. Lembrem a parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que começaram no primeiro horário foram perguntar: eu estou aqui o dia inteiro. Mas não é a quantidade de horas. Às vezes, aquele que está há 1 mês e só assiste a palestra, não fez nenhuma. Aquele que só recebe o passe, não é médium. Aquele que é um invisível da casa espírita, ninguém vê, mas ele está trabalhando por dentro. Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente se deixa tocar pelo Evangelho, a gente deixa de trabalhar para fora, para os outros verem, para os outros baterem palmas, darem likes nas redes sociais e nós começamos a trabalhar na nossa intimidade. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 17, no capítulo 4, no capítulo 17, no item 4, Kardec intitula: o Espiritismo, quando estudado, mas sobretudo quando
sentido. É capaz de nos levar aos objetivos acima, ou seja, é capaz de nos transformar em homens de bem. Ou seja, nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Jesus para trabalhar valores na nossa intimidade, trabalhar o nosso sentimento e saber que nesses últimos momentos nós estamos ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus é tal qual a flor do girassol. Quem já viu eu falando outras vezes sabe que eu adoro esse exemplo. O girassol é uma planta que vai girando em busca do sol. E nós somos filhos de Deus que devemos ir girando ao encontro de Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos do mundo, mais nós sofremos. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais nós nos fortalecemos, a ponto de esses trabalhadores dos últimos momentos recebermos o nosso denário, a nossa possibilidade de estar no planeta Terra, neste momento de inflexão de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. São chegados os tempos de nós decidirmos, de nós dizermos a que viemos, para onde queremos ir, a ponto de nós dedicarmos-nos ao bem e dizermos a Jesus, eu estou aqui. Eu posso, mestre amado, no passado ter me equivocado, mas eu te amo. Eu quero seguir contigo. Deixa-me ir no encalço do teu amor. Deixa-me seguir essa estrela que vem brilhando no mar trôpego da minha existência. Porque, mestre amado, eu descobri que você é a luz dos meus dias. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, fazendo essa palestra. Agradeço a oportunidade de conversar de coração para coração. E peço a Jesus que vos abençoe e vos dê a paz. Um beijo grande e até uma próxima. Oi, Rafael. Obrigado pela brilhante palestra, né? Que nos traz reflexões muito profundas. Nos traz essa reflexão sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, né? A necessidade imperiosa do trabalho, do amor. A gente agradece e, como você pode ver, pessoal em casa também, agradecendo bastante, né? Nós vamos colocar aqui alguns avisos, né? Um vídeo com avisos do nosso amigo Sam. E na volta, eu peço que você continue com a gente, Rafael, para fazer a prece de encerramento, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar os... Muita paz. Que alegria te receber na Fraternidade Espírita o Bom Samaritano. Vou te apresentar algumas de nossas atividades. Mas não se preocupe. A programação completa das atividades está no nosso Facebook e Instagram. Atividade para quem deseja iniciar o tratamento espiritual ou conhecer detalhadamente o funcionamento da fraternidade. Reunião pública. Palestras simultâneas, passe e fluidificação de águas. A desobsessão ou tratamento espiritual é para quem já passou pela triagem. Dia 30 inicia o curso Conheça o Espiritismo Intensivo, com aulas às terças-feiras e sábados, 20 horas e 17 horas, respectivamente. Venha ser voluntário no programa Boa Semente. Compartilhe o que você sabe com crianças no contraturno escolar. Mas se você tem criança entre 5 e 11 anos, não perca a oportunidade de trazê-la ao programa. É gratuito. Matricule-a já.
Quer auxiliar quem passa por vulnerabilidade alimentar nas ruas? Venha fazer parte da caravana da Sopa Fraterna. Dia 18 de abril nasceu o Espiritismo. Neste dia, só que em 2024, nascerá o Almapod, o seu podcast espírita. Estamos comemorando o 30º aniversário da Fraternidade Espírita O Bom Samaritano. Venha fazer parte dessa festa. Se inscreva em nosso canal. Rumo aos 3.000 inscritos. Palestras, aulas, lives diariamente. Ajude o canal. Se inscreva e aproveite todo o conteúdo. Nosso site é www.febonsamaritano.org. Então, meus irmãos, amanhã encerraremos a nossa Semana Espírita, né? Com o Eduardo Vieira, com a palestra Evangelho, Caminho para a Regeneração. E apenas corrigindo, a gente viu o nosso vídeo aí, rumo aos 3.000 inscritos no nosso canal do YouTube, né? Nós acabamos de conseguir já com essa Semana Espírita abençoada, né? Que venham mais 3.000 e muitos outros, né? A gente queria agradecer ao Rafael Siqueira aqui com a gente, que nos trouxe belas, profundas reflexões, né? E solicitar para fazer a prece de encerramento, Rafael. Depois nós teremos o passe virtual, tá? Então, quem está em casa, continue conosco, porque teremos o passe logo em seguida, tá bom? Obrigado, Rafael, por estar conosco. Muita paz a todos. Pode ter certeza que sou eu que agradeço pela oportunidade. Sou eu que estou imensamente grato por fazer parte desse trabalho do Cristo nesses momentos tão decisivos. Mestre amado Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela nossa vida, pelas oportunidades que nos vem concedendo de seguir em frente. Como os trabalhadores da última hora, nos dê possibilidade de trabalhar cada vez mais, sem reclamar, sem pretextar qualquer tipo de dificuldade. Abençoe os nossos amigos que se encontram no nosso chat. Abençoe os que sofrem pelo mundo afora. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe, Senhor, essa proposta da Semana Espírita. Cada um dos palestrantes, dai-nos a tua paz. Muito, mas muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus, nos liguemos ao coração augusto do Divino Mestre. Esse é o momento do passe. Coloque um recipiente com água para ser fluidificada, para fazer uso após o passe ou para você fazer uso ao longo da semana. Mentalize a presença do Divino Mestre. Recorde a alegria daqueles dias iniciais, onde todos buscavam o Senhor, na esperança de encontrar alívio para suas dores, sejam elas de ordem física ou espiritual. Bastava chegar o fim do dia e aquelas cidadelas, aqueles vilarejos, aquelas localidades muito quentes durante o dia, tinham as pessoas escondidas, as ruas quase desertas. Mas ao primeiro sinal de que o Mestre se aproximava, brotavam pessoas de todas as partes. Eram cegos, paralíticos, leprosos, obsidiados. Eram necessitados das mais diversas especialidades. E todos tinham a esperança e a certeza de que o Divino Mestre poderia atendê-los, curá-los, trazer-lhes nova vida. E é com esse sentimento, é com essa certeza
É com essa fé que vamos também nós outros nos colocar diante do Senhor, não um Senhor severo, não um Senhor duro, mas o irmão amoroso que acolhe o irmão menor, o irmão mais sábio, o irmão mais forte, o irmão com melhores condições, que acolhe aquele com maior necessidade, porque o ama, porque ele quer bem. E é nessa condição que vamos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo neste momento. Unindo nossas mentes e nossos corações, nos imaginemos diante de uma cachoeira, de águas límpidas e cristalinas, e essas águas vão banhar nosso ser, retirando todas as energias desgastadas, retirando tudo que não nos serve, limpando o nosso ser por dentro e também limpando o nosso corpo, para que estejamos plenamente em condições de receber energias renovadas e renovadoras. Essas águas que nos banham, nos deixam limpos. Mentalizemos o sol, essa fonte de energia maravilhosa. O sol que surge todas as manhãs, nos dando a certeza de um recomeço, por mais densa e escura que tenha sido a noite anterior. Sintamos os raios solares que nos trazem o despertar, nos trazem a motivação. Imaginemos o Cristo Sol, com os braços entreabertos, a nos envolver num abraço, um abraço que fortalece, que equilibra, um abraço que cura, um abraço que nos dá a certeza de que dias melhores chegarão, bem como de que dias melhores podemos construir. Sintamos a presença do Cristo Sol em nossas vidas. Traga a presença do Senhor para o seu lar, envolvendo todo o ambiente, envolvendo seus familiares nessas vibrações de cura, de equilíbrio e de refazimento. Mentalize também seus familiares e onde quer que estejam, possam receber as benesses do Mestre Jesus. O Cristo é vida, o Cristo é luz, e precisamos de luz e precisamos de vida. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. E assim, encerramos a nossa reunião pública dessa noite. Despede-nos, Senhor, na tua paz.